Olá, companheiros do Ibirajara. É com enorme prazer que nós estamos aqui no início desse ano de 2024, trabalhando com Jesus, retomando o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para que possamos, através do estudo, nos conscientizarmos das nossas responsabilidades e entender essa doutrina de forma consoladora, envolvendo e abraçando os nossos corações. Então, eu desejo a todos um feliz ano novo, com muito trabalho, sempre ao lado de Jesus. E hoje nós fomos convidados a falar sobre 4 questões relacionadas ao Livro dos Espíritos, em especial a uma temática que diz respeito a nós, como seres humanos, vivendo numa sociedade reformadora, onde nós iremos trabalhar as leis humanas, a necessidade de melhorar as leis humanas e, historicamente, nós vamos fazer um breve estudo mostrando como o homem, de acordo com o seu caminhar, na sua evolução moral e espiritual, as leis humanas vão se adequando a essa realidade e a esse crescimento. Nós vamos iniciar com a questão 794 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim, Kardec pergunta assim aos amigos espirituais: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem um concurso das leis humanas? E os amigos espirituais responderam de forma breve, sucinta e clara, da seguinte maneira: poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. E assim foi por toda a nossa história. Se a gente for mais atrás ainda, lá na época mosaica, né, do Deuteronômio, que é o livro das leis do Pentateuco mosaico, nós vamos encontrar determinadas legislações para aquela época, para aquelas pessoas daquele momento, coisas que a gente hoje diz que são impraticáveis, inimagináveis. Como é que isso poderia acontecer naquela época? Bom, a contextualização daquele momento é bem diferente do de hoje. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo em maturidade, em inteligência, em moral, em ética, né, dentro dos padrões, dos valores da sociedade. Naquela época, Moisés teve que utilizar até mesmo o nome de Deus em seus mandamentos, em seus direitos, para controlar aquela turba recém-saída de um poderio egípcio, 400 anos de escravidão. Então, ele tinha que legislar com mão de ferro. E isso foi necessário para aquela época. A primeira revelação não foge desse testemunho de Moisés, onde ele veio trazer Deus como aquele ser vingativo, às vezes, um Deus em que condenava as pessoas à morte, um Deus desumano, como a gente às vezes entende, né, lendo o Velho Testamento. Como é que pode ser assim? Era necessário. Era um povo bastante primitivo, um povo bastante brutalizado pela ignorância e pelas coisas materiais, e só com uma mão de ferro, com Deus apavorante, em que todos temiam, é que as coisas poderiam começar a ser colocadas em seus devidos lugares. Mas na chegada de Jesus, na sua segunda revelação que Deus nos enviou, a gente percebe um pai amoroso, um pai de amor, de perdão, e ama os seus filhos. E todos nós sendo destinados à felicidade. Jesus trouxe essa verdade. Claro que ele não foi compreendido, até porque nós sabemos, né, que as pessoas da época o condenaram,
por não entenderem Jesus, por não compreender as suas leis, os seus ensinamentos. E, com a chegada da terceira revelação, a gente começa a entender de forma melhor, não plena ainda temos muito que aprender, mas nós começamos a perceber a importância do homem estar em contato com as coisas do mundo espiritual, com as coisas de Deus, fazendo, inclusive, leis, novas legislações, em que o medo, o castigo e a condenação sejam amenizadas por um processo de socialização e de educação. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, quando Kardec faz a seguinte pergunta: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? A gente percebe que hoje ainda não. Mas, como os próprios amigos espirituais nos falaram, vai chegar um dia que não vai ser mais necessário, não será mais preciso, porque o homem vai estar integrado diretamente com Deus, e as leis divinas, as leis naturais, já vão fazer parte do seu ser e do estágio evolutivo em que ele esteja ancorado. Então, os espíritos amigos nos alertam sobre essa necessidade de ainda legislar de acordo com as épocas em que nós estamos vivendo. Por exemplo, daqui a 500, 1000 anos, nós vamos ler e reler coisas que nós realizamos no passado recente, onde o homem era aprisionado, como se fosse enjaulado, como um animal em celas. Havia a condenação da pena de morte. A gente vai dizer, puxa vida, que vida é essa que a gente tinha naquela época? Nos tempos de hoje, daqui a 1000 anos, com certeza as pessoas vão estar lendo os livros de história e pensando consigo, gente, quem foi capaz de criar tal legislação? Como hoje também nós fazemos reflexões referente à alta ou à baixa Idade Média, como as coisas aconteciam, como a sociedade lidava com essas leis da época. E também refletindo na parada do tempo. Hoje, determinadas sociedades muçulmanas ainda trazem leis da Idade Média. Leis que ainda são vinculadas ao Estado, né? Porque o Estado não é laico, o Estado muçulmano não é laico, e essas leis são incorporadas, leis da Idade Média, ainda existe aqui. E, claro, né, não podemos esquecer da relação da mulher perante essas leis dos irmãos muçulmanos. Como ela é tratada, como ela é vista, como a legislação pega pesado com as mulheres muçulmanas. Eu estive conversando com um companheiro estudioso do povo muçulmano, relatando os horrores que ainda existem no século XXI em relação a penas direcionadas às mulheres. Parece que o tempo não passou, parece que a gente não evoluiu, e isso faz com que a gente ainda reflita em muitas coisas que ainda existem na chamada instabilidade das leis humanas. E sobre isso, Kardec também perguntou. Ele não deixou de fora. Na questão 795, ele faz a seguinte argumentação: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que elas mudam tão repentinamente? Por que elas não ficam, de uma forma ou de outra, elas não criam uma base sólida? Porque, conforme a gente vai crescendo, ela vai também se transformando. E aí, o Espírito de Verdade assim respondeu: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e os fazem em seu favor. E é pura verdade, né? E é pura verdade. Quando nós temos o comando, o poder, o fator político ao nosso lado, nós
cometemos esse delito, né? Nós fazemos leis de forma a propiciar a nossa, vamos dizer assim, aqueles que estão mais perto de nós, aqueles que se fortalecem com essas leis, que tiram proveitos dessas leis, sempre a nosso favor. E isso ainda existe até hoje, de uma maneira mascarada, mas ainda existe até hoje. Então, eles dizem, né, os amigos espirituais afirmam, que há a necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhorando e compreendendo a justiça divina. E isso acontece. E as nossas leis estão, bem ou mal, já estão bem melhores do que há 50, 100, 200 anos atrás. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? As leis humanas, dizem eles, são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, e a justiça divina. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Isso é inerente ao crescimento e à maturidade do ser. Somente num planeta em evolução como a Terra, que nesse momento está saindo do estágio de provas e expiações para um planeta de regeneração. Sempre lembrando que no planeta de regeneração ainda as leis serão falhas, porque o homem ainda não será completamente bom, ainda existirá delitos, ainda ocorrerá graves deslizes na justiça divina nessa transição e no período inicial de um planeta de regeneração. Aos pouquinhos as coisas vão se solidificando para melhor, mas o mal não vai desaparecer da face da Terra. Ele ainda vai existir. Não nas conotações que nós vemos hoje, mas ainda vai existir. Então, essa lei, né, uma lei mais particular, focando determinados pontos dos delitos, dos compromissos que não foram, vamos dizer assim, obedecidos no seu planejamento reencarnatório de cada espírito, promovendo a injustiças, promovendo a deslizes, né, da conduta humana, deverá ser punido. E essas leis ainda vão continuar por algum tempo. Mas Kardec faz um comentário nessa mesma pergunta 795. Ele faz um comentário muito interessante, que a civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um, e também, podemos dizer, de acordo com a sua atividade profissional. Veja bem, na época que Kardec escreveu e publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, a internet nem existia, nem estava dando sinais de que nós teríamos hoje aqui na Terra, né, vamos dizer assim, essa desenvoltura com as redes sociais, com a internet. E a internet promoveu a necessidade de uma legislação específica para esse setor, principalmente agora com a inteligência artificial, né, em relação aos direitos autorais, né, em relação ao que você escreve, daquilo que você fala, daquilo que você registra nas redes sociais, seja no Facebook, no WhatsApp, né, no Instagram, tudo tem uma legislação específica, voltada para uma nova realidade que não existia na época de Kardec. E eu tenho certeza que daqui a 30, 20, 15 anos vai aparecer coisas novas em que o direito vai ter que se adequar a essa nova realidade. Então, esse comentário de Kardec é muito interessante, né? E mais à frente, ele diz que a lei natural é imutável. O que muda são as leis dos homens, né? A lei de Deus é imutável, como o Pai é, né? Tudo que ele realizou de uma maneira consciente, coisa que nós não temos nem condições de entender, da sua onisciência, da sua onipotência, faz com que as suas leis sejam imutáveis, são eternas, para sempre. E sempre a mesma para todos os indivíduos. A lei humana é que é variável e progressiva, crescendo de acordo
com a humanidade, desde a sua infância, que já foi lá atrás, e hoje caminhando para um estágio de felicidade, que foi o objetivo da criação de todos nós, chegarmos ao estágio de um espírito feliz, né? Então, Kardec ele é bem intuitivo nesses comentários que ele faz. Anota aí na questão 795 do Livro dos Espíritos. E ele diz que, de acordo com a realidade com que vivemos hoje, né, novas leis deverão surgir para uma combinação para atenuar alguns deveres que foram impostos a nós devido à própria tecnologia, à própria ciência, trazendo novas substâncias, novo material para que o direito possa se colocar ajudando a todos, né? a toda a humanidade. E na questão 796, ele faz uma outra pergunta muito inteligente, em relação à severidade das leis penais. Nós não falamos agora da pena de morte, prisão perpétua. Ele faz a seguinte questão: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Olha, que pergunta maliciosa, né, que ele faz para o Espírito de Verdade. E o que é que eles respondem, né? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Lembram que nós falamos do povo judeu há 4.000 anos atrás? Não é que fosse uma sociedade depravada, mas é uma sociedade que saiu da escravidão e queria fazer 1.000 coisas, 1.000 loucuras. Eles estavam livres. Então, foi necessário uma lei apropriada para aquela sociedade. Dê uma olhada no 5º livro de Moisés, Deuteronômio, o livro das leis, e você vai ver como é que ele criou determinados critérios de legislação para poder disciplinar aquele povo que parecia estar louco, embriagado pela liberdade. 1.000 loucuras queria fazer. Então foi até necessário trazer aquele Deus vingativo, temeroso e que condenava, para que as pessoas dessem uma parada e refletissem. Foi necessário. E o espírito amigo, ao responder à questão 796 a Kardec, ainda continua e diz assim: infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Somente a educação, pessoal. E eu não falo isso como educador, como professor que eu sou. Eu vejo claramente, e todos vocês, mesmo vocês que não são professores, educadores, evangelizadores, é claro isso, né? É bem evidente que um povo ordeiro, um povo educado, não gera problemas, conflitos na área jurídica. Em questões de moral e de ética, como nos povos nórdicos, os problemas lá existem? Sim, existem, mas são de outra ordem. São de outra ordem. O problema educacional foi bem atacado, foi bem trabalhado, são referências. Qualquer país nórdico do nosso planeta tem a referência de um bom nível educacional. Mas, claro, só isso também não é importante, mas já ajuda bastante. Talvez a parte espiritual não seja tão bem fortalecida lá como nos países chamados subdesenvolvidos, de terceiro mundo. Às vezes, nós percebemos que a parte
filosófica no campo da religiosidade, da espiritualidade, deixa um pouquinho a desejar, sim. Mas eles foram muito felizes em abraçar o compromisso da educação, que foi um trabalho sistematizado, que não houve paradas, né? E houve um compromisso político de levar aquilo adiante, independente de quem saía, de quem entrava, quem era o legislador. Não, eles levaram isso de uma forma bem clara, bem concreta. Se nós desejamos crescer, nós vamos ter que investir na educação. Daí as estatísticas, né, nos núcleos presidiários desses países, mostrando que o percentual de pessoas que estão aprisionadas, né, detidas num presídio desses países é quase 0, alguma coisa. E uma qualidade de vida para tentar reeducar aquela alma que, por acaso, lá adentre, né? Que não é o nosso caso ainda. Vivemos em forma de animosidade, vamos dizer assim, não vou dizer nem animosidade, mas de uma complexidade que leva até a falta de caridade para com aquele irmão que, por algum delito, é cometido a uma pena onde, ao invés de ele ser reeducado, ser ressocializado, ele entra numa verdadeira universidade do crime, aprendendo coisas muito mais sérias com práticas mais violentas. Não é esse o objetivo. Mas a espiritualidade maior está atenta, né? E ela está ciente que hoje as nossas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que cortar o mal pela raiz. É como se enxugasse gelo, né? Como a gente diz aí fora. E eles são firmes em afirmar, sim, que somente através da educação é que podemos reformar os homens, os espíritos, principalmente aqueles mais necessitados, que ainda não têm a compreensão de como viver em harmonia na sociedade. Inclusive, a pena de morte, abrindo um parênteses aqui, num estudo recente que nós fizemos, numa casa co-irmã, a gente chegou a refletir nesse ponto. Quando você condena um espírito à morte, sem tentar, nem mesmo a tentativa foi realizada de tentar ressocializar aquele irmão, ele chega na erraticidade com um espírito vingativo. Quando você condena à morte um malfeitor, uma pessoa de má índole, você está criando, quase que instantaneamente, um irmão obsessor extremamente vingativo. E ele vai usar das suas ferramentas, que nós nem temos condições de entender perfeitamente, sabemos mais ou menos como é que funciona, mas os detalhes a gente ainda não conhece perfeitamente. Ele vai usar dessas ferramentas para chegar àquela pessoa, àquela vítima, para tentar colocar ali também as suas ideias, formando um só bloco de intenções negativas. E por isso que nós observamos em alguns países, até tecnologicamente evoluídos, mas que ainda possuem a pena de morte, situações incríveis em que uma determinada pessoa pega uma arma e sai matando todo mundo na rua, como se ele estivesse, entre aspas, né, obsediado por várias entidades que querem que ele continue a fazer aquilo que ele gostaria de fazer se tivesse encarnado. É mais ou menos assim. Então, se nós focarmos mais na socialização, eu sei que é fácil falar, mas para isso tem que ter o apoio de todo o Estado, de um compromisso político firme para que possamos investir mais em educação, deixando as celas vazias. Quanto mais você investir na escola, no professor, no aluno, na educação, menores serão os eventos de cárceres, onde nós colocaremos irmãos que, pela ignorância, né, tanto do espírito, como também dos deveres para com a sociedade, são colocados lá
para sofrer e passar dificuldades atrozes. E, fechando aqui a nossa quarta pergunta, porque o nosso tempo já está se esgotando, a quarta e última pergunta que nos cabe é a questão 797. Como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Bom, acabamos de ver que concordamos que as nossas leis ainda são severas, as punições ainda são pesadas, e lá na frente, no futuro, quando a gente relê os jornais da época, os livros da época de história, a gente vai dizer, puxa vida, a gente encarcerava seres, a gente aprisionava seres humanos, sem falar da época da escravidão, né? Que é uma mancha negra que nós temos, principalmente no nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas como é que o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? E eles respondem de maneira clara. Isso acontecerá naturalmente, como nós falamos, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem, e que nós já estamos vendo agora, né, pessoal? Como está reencarnando nesse mundo de regeneração, que está sendo formatado, espíritos propensos às coisas boas em todas as áreas da vida humana, seja na saúde, na educação, na segurança pública, nas legislações. Olha, espíritos empreendedores do bem. Quantos espíritos estão chegando para quebrar esses paradigmas de outrora, né? Para formatar um novo planeta. E aí, tudo isso, todos esses espíritos que estão chegando, que são os espíritos que Kardec chamava da Era Nova, ou da Nova Era, né? Dependendo da tradução, irão contribuir para o progresso efetivo do planeta. Há muitas que já foram reformadas e outras que ainda serão, né? Há muitos planetas que já passaram por esses estágios e outros ainda serão como o nosso planeta Terra. Então vamos acreditar nessa garotada do terceiro milênio que está chegando aí, cheio de energia, cheio de ideias maravilhosas que vão contextualizar cada processo que nós estamos passando exatamente nesse início de terceiro milênio, revigorando o planeta, dando esperança a todos nós. E vamos incentivar a garotada, dando as oportunidades que elas precisam, começando no campo da educação. Todas as ferramentas necessárias para que eles possam almejar sucesso dentro do compromisso reencarnatório de cada um deles. Meus amigos, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês no nosso pequeno encontro deste dia, mas deixando com todos vocês o meu carinho, o meu abraço, para que possamos continuar nessa trajetória de trabalho, sempre ao lado de Jesus. Jesus nos abençoe sempre, hoje e sempre. Muita paz a todos. Obrigado.